Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe e hoje, depois de um longo e tenebroso inverno, um intervalo de 10 dias sem partidas, Santos e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira às 8 horas da noite na Vila Belmiro, partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e é sobre isso que a gente vai falar, clássico, jogo grande contra o nosso maior rival, vamos falar tudo, mas tudo mesmo dessa partida importantíssima. Acho que esse clássico contra o Corinthians pode ser um divisor de águas para o Santos, pode definir o futuro do Odair Hellmann e pode dizer muito sobre o futuro do Santos para a sequência da temporada de 2023. Antes da gente analisar, falar de escalações, falar de tática, aquele ritual de sempre. Está chegando aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Assim que os vídeos forem publicados, deixe um like para que o YouTube recomende, melhore o alcance das minhas publicações e se gostar desse vídeo, espalhe o link nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas. Vamos agora rumo aos 1.100 inscritos e eu conto com o seu engajamento para crescer cada vez mais aqui com o canal, tá certo? Como falei na introdução, clássico jogo grande é esse tipo de jogo que a gente gosta de analisar, gosta de ver. Clássico é sempre importante, sempre tem uma expectativa, ainda mais contra o nosso maior rival, o Corinthians. Mas eu, sinceramente, não me lembro de uma outra oportunidade em que Santos e Corinthians foram se enfrentar num momento tão ruim. O Santos joga em casa, pressionado pela sua torcida, não vence há 8 jogos. A última vez que o Santos venceu uma partida foi no dia 14 de maio, fora de casa, contra o Vasco, naquela partida pelo Brasileirão. De lá para cá, o Santos foi eliminado da Copa do Brasil, caiu na Sul-Americana, viu a torcida pressionar, protestar contra os jogadores no CT no último final de semana, no sábado. Então é esse o clima, é dessa forma que o Santos entrará em campo nessa quarta-feira para enfrentar o seu maior rival. Corinthians esse que também não vive a melhor das suas fases. O Corinthians, nos últimos 10 jogos, tem 2 vitórias, está a 1 ponto da zona de rebaixamento, abre a rodada na 16ª posição, 1 ponto acima do Goiás, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Então, é um jogo de 6 pontos. O Santos tem 13 pontos e o Corinthians tem 9. Então, é um jogo importantíssimo para que o Santos tenha a oportunidade de afundar o seu rival na zona de rebaixamento, mas também somar pontos para arrefecer a pressão e subir na tabela. Porque no final de semana, no domingo, o Santos enfrenta o Flamengo, que já vem aí de uma sequência de mais de 10 jogos sem perder. O Odair Hellmann, nesse período que ele teve para treinar, ele deve escalar força máxima para a partida dessa quarta-feira. Estou pegando aqui algumas informações para falar para vocês, mas o Santos não deve ter muitas mudanças, né? Na verdade, serão 2 trocas no time que jogou a última partida. Sai o Natan na lateral direita, jogará o João Lucas e no meio de campo o Alisson sai e dá lugar ao Rodrigo Fernandes. O Alisson, infelizmente, sofreu mais uma lesão de joelho, ruptura de ligamento, vai precisar passar por uma cirurgia e fatalmente não jogará mais essa temporada. A gente lamenta mais uma lesão do Alisson, já a 8ª lesão no joelho, já machucou os 2 joelhos. É um jogador cria aqui do Santos que infelizmente tem sofrido com problemas físicos. No mais, a provável escalação do Santos deve ser a seguinte: João Paulo no gol, João Lucas, Joaquim, Messias e Gabriel Inocêncio, Rodrigo Fernandes, Dodi, Lucas Lima, na frente, Mendonça, Soteldo e Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, inclusive, que pode estar vivendo o seu último clássico contra o Corinthians. Ele que tem uma média boa contra o rival, já fez em 9 partidas 5 gols, uma média de 1 gol a cada 2 partidas. Então, o Marcos Leonardo, que deve ser negociado nessa janela de transferências, que abre agora em 3 de julho, o Marcos Leonardo pode estar jogando o seu último clássico e ele é a esperança de gols do time do Santos. Esperamos que ele possa ser municiado para balançar as redes. O Corinthians, em contrapartida, deve ter algumas mudanças, sobretudo de ordem tática, tá? No levantamento que eu faço aqui para vocês, eu reparei, nas últimas 4 partidas, o Luxemburgo escalou um time com 3 zagueiros, ora num 3-4-3, ora num 3-5-2. Para esse clássico da quarta-feira, o Luxemburgo deve abandonar esse esquema de 3 zagueiros por problemas
é de ordem médica e também em razão de uma convocação do Bruno Mendes, zagueiro uruguaio. Segundo informação do site Meu Timão, lá do Vessone, um bom site que traz informações sobre o Corinthians, o Murilo teve problemas, ele vinha tendo febre, vinha tendo um quadro gripal, se eu não me engano, e também, segundo o Vessone, tirou o dente do siso. Então não tem condições de jogo, não deve sequer ser relacionado. O Bruno Mendes tem uma partida nesta terça-feira, às 8h30 da noite, pela seleção uruguaia. Então ele teria ali menos de 24 horas para voltar ao Brasil, descansar, se reapresentar. Então também não deve, pelo menos não deve começar. Não tem informação se ele será relacionado, mas não deve começar jogando. Então por isso o Luxemburgo deve escalar uma linha de 4 atrás, com 2 zagueiros. O Gil e o Caetano, menino novo da base do Corinthians, deve formar a dupla de zaga ao lado do Gil pela primeira vez. E aí também o Luxemburgo deve promover as entradas do Juan Oliveira, um garoto, um meia, que ficou muito tempo parado em razão de uma série de lesões, mais de 2 anos parado, voltou no último jogo contra o Cuiabá, fez gol, e na ponta direita o Luxemburgo deve manter no time titular o Biro, que jogou também contra o Cuiabá. Então o Corinthians deve vir a campo com Cássio, Fagner, Gil, Caetano e Matheus Bidu, Fausto Vera, Maicon e Juan Oliveira, Biro, Roger Guedes e Yuri Alberto, tá? O Corinthians, como eu falei, está a 1 ponto acima da zona de rebaixamento, e esse jogo é muito importante por alguns motivos, né? O Santos não sabe o que é vencer clássico em 2023. Já disputamos 4 clássicos, 2 pelo Campeonato Paulista e 3 pelo Campeonato Paulista e 1 pelo Campeonato Brasileiro. No Paulista, 2 derrotas para Palmeiras e São Paulo, as duas por 3-1, um empate em 2-2 com o Corinthians, e no Campeonato Brasileiro, 0-0 contra o Palmeiras. Então, em 2023, o Santos não sabe o que é vencer clássico. São esses tipos de jogos que mais motivam o torcedor por conta da rivalidade. Então, o Santos tem a oportunidade de vencer um clássico dentro de casa. Contra um adversário, Corinthians, que é o único time do Campeonato Brasileiro, entre os 20 times, né, 20 clubes, que não somou nenhum ponto sequer fora de casa. O Corinthians é o pior mandante do Campeonato Brasileiro, 5 jogos, 5 derrotas. Só para vocês terem uma ideia, Goiás, Curitiba, América Mineiro, que também são times que estão na parte de baixo da tabela, ao menos conquistaram 1 ponto fora de casa, pelo menos empataram um jogo. O Corinthians jogou 5 e perdeu 5. Então, em que pese o fato do Santos estar numa fase horrível, é uma grande oportunidade do Santos vencer o primeiro clássico, afastar essa crise de 8 jogos sem vencer e ainda afundar o seu time, o seu rival, na zona do rebaixamento. Para esse jogo, projetando taticamente, né, coisas que a gente pode esperar para essa partida, acho que o fato do Corinthians mudar o esquema tático do 3-5-2 para o 4-4-2, para o 4-3-3, perdão, é uma boa notícia para o Santos. Por quê? Os outros 2 adversários que o Santos enfrentou, que jogavam com 3 zagueiros, Curitiba e Bahia, esses 2 times não tinham jogadores, não tinham pontas. Eles jogavam com 2 atacantes que nenhum deles era propriamente um ponta. O Curitiba tinha o Robson e o Zé Roberto centroavante, mais jogador de área, e o Bahia tinha o Everaldo e o Biel. O Biel ali circulava e o Everaldo também era um jogador de área. Então, nesse esquema, o que a gente via? O Mendonça voltava para formar aquela linha de 5 para acompanhar a subida dos alas esquerdos dos times. E aí o que a gente tinha? O nosso lateral esquerdo marcando o ala direito do Bahia. Cada um dos zagueiros pegava um dos atacantes e ainda você tinha uma sobra. Contra o Corinthians, teríamos problemas se o Corinthians jogasse com essa linha de 3 zagueiros, porque eles teriam as subidas do Bidu e do Fagner, obrigaria o Mendonça a voltar, o Inocêncio ia parear com o Fagner, ia fazer o encaixe com o Fagner, mas aí nós teríamos o Biro, que é um jogador canhoto que joga pela direita, então ele traz o jogo por dentro, o Roger Guedes, que é um destro que joga pela esquerda, que também centraliza o jogo, mais o Yuri Alberto. Então, nós teríamos uma situação de mano a mano. Você teria, eventualmente, o Messias marcando o Biro, o Yuri Alberto sendo marcado pelo Joaquim, e aí você teria essa questão do João Lucas jogando como um terceiro zagueiro, marcando o Roger Guedes, que eu não acho que seria uma boa, porque você teria seus adversários no mano a mano. No 4-3-3 do Corinthians vai acabar casando, espelhando o esquema do Santos.
Então aí, que eu vou colocar na tela para vocês o campinho dos encaixes, o que a gente pode ver é que cada jogador vai pegar o seu. Então o Lucas Lima faz ali uma sombra no primeiro volante corintiano, o Dodi pega o segundo volante do time do Corinthians, o Rodrigo Fernandes encaixa no Juan Oliveira, o João Lucas acompanha o Roger Guedes, o Inocêncio acompanha o Biro, e você tem ali o Yuri Alberto jogando centralizado entre os nossos dois zagueiros. A mesma coisa vai acontecer quando o Santos tiver a bola. Você vai ter ali o Soteldo batendo com o Fagner, o Mendonça batendo com o Bidu, os volantes do Corinthians, cada um acompanhando um, e o Marcos Leonardo ali enfiado no meio da zaga entre o Gil e o Caetano. Então, taticamente, fica menos difícil, digamos assim, porque os esquemas vão se espelhar, mas acho que a grande questão do que a gente pode esperar desse jogo é o seguinte: o Santos entra super pressionado, falamos no começo do vídeo do protesto da torcida, o clima é de muita pressão, a torcida cobrou, no protesto sobrou para todo mundo, comitê de gestão, presidente Andrés Rueda, o diretor Falcão, pro Maionese, tinha caixão estampado com o rosto de alguns jogadores, o clima não é nada bom e tem uma cobrança para vencer o Corinthians, vencer o maior rival. Então o Santos terá a obrigação de propor jogo, e é aí que mora o perigo. Os melhores jogos do Santos no Campeonato Brasileiro foram tendo aquela postura reativa, de contra-ataque. Mas o Corinthians, por mais que seja um clássico contra um rival e que você sabe que os times gostam de jogar, o Corinthians deve se fechar e dar a bola para o Santos para sair no contra-ataque com o Biro, com o Roger Guedes, que são os jogadores velozes. Então o Santos deve encarar um Corinthians fechadinho no seu campo. E a gente tem visto que a principal dificuldade do Santos nessa temporada ocorre quando o Santos tem a bola e tem a obrigação de propor jogo. Então, a grande questão vai ser, nesses 10 dias de trabalho que o Odair Hellmann teve para treinar o time, o que ele conseguiu criar do ponto de vista ofensivo? A gente tem visto um Santos extremamente dependente do Soteldo, que toca a bola no baixinho e ele tem que resolver. Um time que insiste em diversos cruzamentos, que tem dificuldade na saída de bola, que os zagueiros dão chutão, se livram da bola. Que Santos a gente vai ver na Vila Belmiro nessa quarta-feira? O que o Odair Hellmann vai conseguir extrair desse time depois dessa pausa da data FIFA? Essa é a grande questão. O Santos vai enfrentar um rival fechadinho e a gente quer ver uma evolução. Se defensivamente o Santos tem a segunda melhor defesa do campeonato, o Santos também tem o segundo pior ataque do campeonato. Então, essa partida dessa quarta-feira é importantíssima para a gente ver uma eventual virada de chave do time santista. Ver se a gente tem mais volume de jogo para, quem sabe, vencer essa partida para encerrar esse jejum incômodo de 8 partidas sem vencer. Porque no final de semana a gente pega o Flamengo também na Vila, jogo dificílimo, Flamengo do Sampaoli, que engrenou e não perde a mais de 10 partidas, tá certo? Esse é o pré-jogo de Santos e Corinthians. Quero saber o que você pensa sobre esse jogo, se você está confiante, o que você espera desse jogo, o que você acha do trabalho do Odair Hellmann. Sinta-se à vontade também para aqui nos comentários arriscar um palpite e também deixar uma mensagem. Você acha que se o Santos perder, o Odair Hellmann cai? Quero saber o que você pensa sobre isso. Se você chegou até o final desse vídeo e é novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixe um like para que o YouTube recomende o meu conteúdo para o maior número de pessoas. E se gostou desse vídeo, espalhe nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, assim você leva o meu vídeo para o maior número de pessoas, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo com o pós-jogo do Clássico, esperamos que seja com 3 pontos do Santos. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.